Salve galera, estamos indo agora para a nossa primeira aula do curso SPS do Zero, até Macaco Aprende. E hoje a gente vai aprender a instalar, configurar e usar o Audacity. Mas primeiro a gente tem que entender o que é SPS, né? Bom, SPS é uma unidade de medida, usada para calcular velocidades de fala, como se fossem quilômetros por hora ou metros por segundo, fazendo analogia aqui. Até existem outras unidades de medida, como palavras por segundo ou até letras por segundo, que algumas pessoas usam, mas o SPS é a mais usada. Eu vou deixar alguns links na descrição que podem te explicar mais sobre o motivo da gente usar o SPS, mas agora o tempo está meio curto. Bom, sobre o Audacity, primeiro eu tenho que dizer que ele não é a única ferramenta possível para se calcular SPS. Existem pessoas tipo o Nai e o Bruce, que Deus o tenha inclusive, por exemplo, que calculam pelo Sony Vegas. E existe também aqueles que calculam pelo mobile, como o meu mano do canal SPS. Eu não recomendo calcular pelo mobile, mas eu entendo perfeitamente que não é todo mundo que tem condição de comprar um PC. Então vocês podem estar experimentando o KineMaster ou o Wave Editor que o carinha do SPS usa. Mas para a aula de hoje, eu vou usar o Audacity, que além de ser o mais usado, é o que tem as melhores funções na minha opinião. Ah, também é importante dizer que existem diferentes métodos para se calcular SPS. Os mais conhecidos são o waveform e a teoria musical. Sendo o waveform basicamente analisar o espectro do áudio e contar as ondas que tem nele, onde uma onda seria igual a 1 SPS. Eu pessoalmente não uso ele porque se o áudio não for perfeitamente limpo e a capela, ele pode te dar informações que não procedem, tipo contar erroneamente um drum do beat como se fosse uma sílaba. Mas se for a capela vai fundo e com certeza vai funcionar. A teoria musical já é um método muito mais nerd que consiste em pegar o padrão silábico, multiplicar pelo BPM e dividir por 60. Eu sinceramente não sei quase nada sobre esse método além da teoria e também não sei executar muito bem, então eu não tenho uma opinião formada para dizer se funciona ou não. Mas o método que eu uso é muito mais simples e consiste simplesmente em ouvir o áudio e recortar as partes mais rápidas para analisar. Mais pra frente eu vou explicar melhor, mas por agora vamos focar no Audacity. O primeiro passo é ir no Google e pesquisar Audacity Download. Aí vocês vão clicar nesse primeiro link aqui, que é o do Audacity Team, que é o site do Audacity. E aí vocês vão selecionar o sistema operacional de vocês, se é 32 ou 64 bits. No meu caso aqui é o Windows. E a gente pode baixar o instalador. Ele vai baixar aqui. Feito isso, vocês vão executar e seguir o que manda o instalador. Aqui vocês vão escolher o idioma de vocês, né? E dar OK. Agora avançar. Avançar. Aí vocês vão fazendo isso daí até finalmente instalar o negócio. Eu aqui não vou instalar porque eu já tenho, mas é basicamente isso. Agora que você já tem o Audacity, vai começar a putariazinha. Executa o Audacity, abre ele aqui e vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer vai ser vir aqui embaixo nesse cronômetro e selecionar a opção Início e tamanho da área selecionada. Com isso, vocês vão conseguir ver o tamanho real do surto que você vai recortar, que vai ser mostrado nesse cronômetrozinho aqui embaixo. Esse ajustar para aqui, eu acredito que o padrão seja desligado, mas se por acaso estiver de outro jeito, deixa no desligado. Feito isso, o próximo passo é você configurar o seu Audacity para gravar o áudio do seu PC. Você vai usar isso para não ter que baixar a música na hora de calcular. É muito mais prático, e tudo que você vai precisar fazer é configurar isso para poder gravar apertando nesse botão vermelho aqui. E soltar o play na música no YouTube, SoundCloud ou na plataforma que for. Ele vai gravar direto no Audacity e não vai captar o seu microfone. Para isso você vai precisar vir nessa opção aqui, que eu não me lembro como vem de padrão, e vão selecionar essa opção aqui, Windows WhatsApp. Aqui do lado vocês vão deixar no alto-falante e aqui do lado vocês vão deixar em estéreo. Se deixar em mono não vai funcionar. Tem que ficar estéreo igual o teu pai. Aqui do lado vocês vão selecionar alto-falante de novo e pronto. Tá pronto. Deixa eu dar um play aqui em alguma música para demonstrar melhor como é que funciona. Por exemplo, essa música aqui do Hollow. Abre, clica no botão vermelho e ele vai gravar. Clica nesse botão preto aqui para parar de gravar. E é isso, vamos mudar para ele para ver se foi. Bala, perfeito. O mais importante já foi. Agora vamos aprender mais algumas coisinhas básicas. Nessa parte aqui de cima, vocês vão deixar esse i selecionado. E vocês só vão mexer nisso se vocês por acaso fizerem merda e precisarem arrumar.
De resto aqui, deixa tudo como tá. Aqui embaixo eu acho meio difícil alguém não saber o que é cada coisa, né? Mas eu vou explicar para caso vocês não saibam. Esse primeiro que parece umas torres gêmeas é o botão de pause. Você vai usar ele para pausar, né? Esse triângulo verde é o play, que vocês vão usar para dar play, né? Esse quadrado aqui é o stop, que ele vai parar a música e vai voltar lá para o início. O pause vai deixar parado onde está, né? Essa é a diferença. Aqui nesse botão vocês vão passar tudo para trás e aqui vocês vão passar tudo para frente. Esse botão vermelho aqui, que nem eu já tinha falado anteriormente, é o botão de gravar. Apertar a barra de espaço também funciona como stop. Por exemplo aqui, ó. Pá. Tá tocando. Aperta o espaço, dá stop. Ele também funciona para dar play. Então é muito mais prático do que usar esses negócios aqui de cima. Aqui embaixo vocês não mexem absolutamente nada. Essa setinha apontando para a esquerda. É esquerda isso aqui, né? Acho que sim. É o botão de desfazer. E essa apontando para a direita é o botão de refazer. Uma outra opção para o botão de desfazer seria vocês apertarem Ctrl Z. Desfez. Use isso daqui só se você fizer merda, tá bom? Essas lupas aqui vocês vão dar zoom. Isso daqui vai ser muito bom para quando você estiver analisando uma coisa, sei lá, de 1 minuto. E vão tirar o zoom. O resto aqui você não mexe. E esse play com uma barrinha, ele é basicamente uma das maneiras que você tem para desacelerar o áudio. Se você arrasta ele para cá, para onde tem esse sinal de menos, ele desacerola. E se você arrastar para onde tem esse sinal com mais, ele acerola. Aqui embaixo, aqui, ó, ele vai mostrar quantos por cento, quantos por cento que você está mexendo. Eu não gosto muito dele, por quê? Vou deixar aqui em 72 para fazer a demonstração. Aqui, ó. Tá vendo que ele deixa a voz um pouco mais grossa? Então, eu acho que, assim, na minha opinião, isso daí atrapalha um pouco na hora de contar a sílaba. Mas tem gente que gosta de usar. Então fica a seu critério. Aqui no áudio, se você apertar silenciar, ele vai silenciar. E se você clicar em solo, ele vai selecionar apenas essa faixa aqui. Por exemplo, se tivesse uma faixa atrás, uma faixa embaixo. Vou fazer uma macumbinha aqui, não repara não, que depois eu vou explicar como é que faz. Por exemplo, isso aqui, eu dupliquei o áudio. Se você quiser selecionar só ele, aqui ó, o de baixo. Se você clicar em silenciar também tudo, vai silenciar tudo, whatever, fica a seu critério aí. Se for mais de uma opção, pode clicar no solo. Se for duas opções, pode silenciar um, tanto faz. É isto. Esse menos e esse mais aqui são para dar ganho. Ou seja, se você tirar um pouquinho, ele vai ficar mais baixo. E se você aumentar um pouquinho, ele vai aumentar. Esse A e esse D são basicamente faseadores, que você pode deixar ele tipo balançado para a esquerda, que ele vai tocar só na esquerda. Ou então só para a direita. Tá ligado? Vamos ver o que mais temos aqui. Ah, sim. Digamos que você selecionou um surto. Vamos ver, aqui vai ser só um exemplo. Aqui, por exemplo. Você pode fazer o seguinte. Com ele selecionado, você pode dar Ctrl C, Ctrl A e Ctrl V, que vai selecionar só ele. Ou então você pode fazer aquela macumbinha que eu fiz, que é basicamente selecionar isso aqui e apertar Ctrl D. Ele vai multiplicar apenas o que você selecionou e vai jogar para a faixa de baixo. Eu acho isso muito mais prático na hora de calcular, mas fica a critério de vocês. É sério, façam isso. Não tem porra de critério não. Aí, para selecionar o seu surto, basicamente você vai fazer o quê? Você vai clicar no começo, da onde está a parte rápida, arrastar para cá ou para cá, clicando, né? Você clica, mantém o clique e arrasta e solta. Só isso. Agora, para desacelerar o seu áudio de uma maneira que, na minha opinião, é melhor do que essa aqui, você pode fazer o seguinte. Vem aqui em Efeitos, Alterar Tempo, marca essa caixinha aqui embaixo, porque se não marcar, vai ficar zoado. E aí você pode escolher o quanto você quer desacelerar. Por exemplo, a duração real disso daqui é 1,14. Então, do mesmo jeito que na barrinha, se você arrastar para a direita fica mais rápido, se você arrastar para a esquerda fica mais lento. Eu gosto de deixar sempre um bastante mais lento, tipo menos 84 aqui em cima, não importa muito a duração. A gente pode fazer isso aqui e dar OK. Ele vai desacelerar o teu áudio
e vai manter o pitch natural da voz. Por exemplo, fica assim. Depois eu vou dar um exemplo mais prático com um surto de verdade. E depois que você analisou, para você voltar ele ao normal, você pode fazer o que eu tinha falado, Ctrl Z ou essa setinha aqui. Essa setinha tem um atalho também? Ó, não é que tem? Ctrl Y. Caralho, não sabia. Fica aí a dica. Feito isso aqui, vocês vêm aqui, arquivo, exportar, exportar como WAV e vocês dão o nome que vocês quiserem. Eu recomendo vocês deixarem, por exemplo, o nome do rapper, Rodrigo. Aí vocês colocam o nome da música, sexo anal, e aí tu coloca o número do SPS, 13.02, aí tu coloca, sei lá, 14 em 1 ponto, sei lá, o número que for. Isso para mim é mais prático para você, por exemplo, se organizar melhor. Por exemplo, eu tenho uma pasta de surtos na minha área de trabalho que eu mantenho todos os surtos que eu já calculei. Então, muitas vezes, quando eu não fazia isso, eu me perdia no sentido de não saber quem é quem. Então, tendo isso tudo no título da sua faixa, no título do teu áudio, já fica muito melhor para você se organizar. E aqui, seleciona onde você quer e aperta salvar. Pronto. Só isso. Bom, de Audacity era só isso. Agora tem mais um truque que eu gosto, que é para quando o beat está muito mais alto do que a música. Quando isso acontece, você pode simplesmente exportar a faixa de áudio e jogar nesse site aqui, o Moisés, que ele vai remover o beat para você e deixar só a voz. Nesse site você precisa ter conta, que ele só deixa você remover 5 por mês. Então eu não sei se vai ser interessante para vocês. Para mim é, porque eu tenho várias contas e também, enfim, posso fazer quantas vezes eu quiser. Mas existem também outras opções que fazem isso, só que deixam você remover limitadamente, como o Vocal Remover, por exemplo. Na minha opinião, o Moisés é melhor, mas na falta dele, pode fazer por outras opções. Depois de você exportar o áudio, você vem aqui em Upload, Separar Faixas e joga o áudio aqui. No caso, eu não tenho nenhum áudio para poder dar de exemplo aqui, então deixa eu pegar uma coisa aleatória. Espero que eu não esteja vazando nada, eu vou cobrir a minha tela nesse momento. Deixa eu achar alguma coisa aqui que possa ser útil. Tá, achei uma música do Kid, espero que ele não se importe de eu dar spoiler aqui, mas enfim. Vou jogar isso aqui. Clica essa opção aqui, vocais instrumental, submeter. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, mas quando ele carregar ele vai aparecer aqui. E aí, quando carregar, eu volto. Bom, galera, terminou a tarefa aqui, já separou, então vamos dar um play aqui para ver como é que tá. No caso ainda tá com beat, né? Tem que zerar aqui. Tem 75, deixa em 0. Agora vai deixar só os vocais. Deixa eu botar já direto no vocal principal do Kid pra vocês verem como é que fica. Escreve essa merda aqui, eu não penso, faço de fria, me tem estrago do beat. Tá, eu não vou spoiler muito da música dele, porque senão seria sacanagem da minha parte. Aí vocês vêm aqui em exportar, vocais. Aí vai demorar um pouquinho pra baixar também, né? Mas depois que baixar, vocês jogam no Audacity e fazem o teu cálculo normalmente. Faz tua vida aí, meu garoto, e é isso. Bom, por hoje é isso. Na próxima aula eu vou ensinar alguns macetes de cálculo e vamos continuar comendo cocinho. Abraço, galera. Fiquem com Deus.